Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas meu nome é Viviane. Eu faço parte do grupo que ficou com o tema Métodos Didáticos para o Ensino da Educação Física, juntamente com a Inara, a Caroline, o Vitor e a Daniela. Nós pegamos um artigo dos autores Rezende e Guerra, publicado em 2011, que tem como nome Metodologias de Ensino em Educação Física, os estilos de ensino segundo Moston e Ashworth. Primeiramente, eles começam conceituando método, dizendo que método existem 3 significados para ele. Um significado etimológico, o teórico-metodológico e o técnico-metodológico. O significado etimológico é o significado em si, que é o caminho para alcançar algo. O teórico-metodológico é o modo de abordar a realidade, ou seja, é o modo de ver como uma realidade é feita, né? Por exemplo, quais são os problemas existentes na educação física. E dentro dele existem os métodos teóricos, que nós inclusive já estudamos com a professora Eleni, mas de acordo com o Libânio e o Saviani, com outros temas, né? Aqui, com outros nomes. Aqui ele fala que é o autoritário versus democrático, que o autoritário é aquele em que o professor manda em tudo, e o democrático seria aquele tomada de decisão, tanto os professores como os alunos. E também o conservador versus a perspectiva superadora, que o conservador é aquele que quer manter aquela estrutura que sempre houve, e a perspectiva superadora é aquela que traz criticidade e que quer mudar o mundo para vê-lo como ele realmente é. E o outro significado é o técnico metodológico, que aí já é o modo como o professor organiza e conduz as atividades de ensino, visando a consecução dos objetivos de aprendizagem, ou seja, a concepção mais a compreensão prática. E dentro disso, eles trazem que as óticas elas devem andar juntas, tanto a teórica e a técnica, porque não existe um único método universal. Você não vai conseguir usar um único método, nem mesmo em uma única turma você vai conseguir utilizar um único método. Quem dirá em todas as turmas que você for ensinar. Então, não existe um método universal e a teoria e a técnica devem andar juntos. Então, os autores citam, vocês podem até ver no slide, que é preciso que os estudantes, a partir de um processo intencional e sistematizado, sejam apresentados e entrem em contato com os conhecimentos, as habilidades, os valores sociais, morais, éticos e estéticos subjacentes, exercícios e os apliquem em diferentes circunstâncias. E esses procedimentos de ensino colocam os alunos diante da necessidade de delinear problemas, analisar, hipotetizar, experimentar e avaliar as diferentes situações pedagogicamente problematizadas e desencadeadoras das ações dos alunos. Ou seja, nós temos que instigar isso nos alunos de uma forma que nem eles e nem nós sejamos meros reprodutores, mas que sejamos sujeitos ativos, principalmente eles. Dando continuidade, os autores trazem alguns métodos de outros autores também, que, para começar, é o método de Xavier, publicado em 1986, que considera apenas o ensino das destrezas motoras e dos movimentos esportivos especializados, ou seja, o foco é o movimento em si. E aí o primeiro método é o método parcial, que é ensinar uma determinada destreza motora ou movimento básico fundamental em pequenos passos. Por exemplo, ao ensinar alguém a arremessar uma bola, primeiramente a pessoa ia aprender a fazer o movimento sem a bola. E aí depois que ela aprendesse a fazer esse movimento sem a bola, ela ia precisar aprender como movimentar os pés, isso sem a bola. Depois juntar esses dois movimentos e aí, por fim, com a bola ela conseguir reproduzir tudo isso. O outro método é o método global, que é ensinar também uma destreza motora ou movimento básico fundamental, apresentando e praticando em todo o seu conjunto. Por exemplo, um rolamento da ginástica, o professor simplesmente faria o rolamento e falaria para os alunos como fazer, e os alunos simplesmente iriam reproduzir. E o terceiro método é o método misto, que é a junção do método parcial e o global. Ou seja, pegando o exemplo do rolamento, o professor faria como no global, né? Apresentaria e representaria o rolamento. Mas ao ver que alguém estava com dificuldades, ele iria parcelar esse movimento. Como? Trazendo alguns exercícios que, por exemplo, ajudassem a estabilizar
o pescoço e a cabeça na hora do rolamento, e assim por diante. Outro autor é o Dietrich, de 1984, que ele também traz métodos como o ensino dos jogos esportivos, baseado no conceito recreativo do jogo, ou seja, o foco no jogo como um todo, através de passo a passo. E o primeiro é o método parcial, que é ensinar os alunos a dominarem as destrezas básicas, os fundamentos técnicos e táticos de um jogo através de exercícios. Ou seja, se eles forem, por exemplo, jogar basquete, eles não simplesmente começariam jogando basquete, mas primeiro eles iam aprender a dar o drible, depois a dar o passe, a fazer a cesta, e aí poderia juntar tudo no jogo. E o outro método é o método da confrontação. Por que a confrontação? Porque é algo realmente assim bem espontâneo, porque é aprender o jogo jogando, mas com algumas mudanças nas regras para que pudesse chegar propriamente ao jogo, né? Então, eles trazem outro autor que falam que a educação física não pode se limitar somente aos jogos, principalmente a educação física escolar. Então, eles criticam, né, os ditos métodos alemães, calistênicos, militares, enfim, todos aqueles que a gente vê no decorrer da história da educação física e que ainda hoje é presente em muitos currículos e em muitos métodos utilizados pelos professores, e que a educação física não se delimita só a isso, e que nós precisamos de menos tecnicismo e reprodução e de mais experiências e criatividades para que os alunos possam realmente ter toda essa concepção do que é realmente a educação física. Dando continuidade, os autores apresentam, né, Morstan e Ashworth. O Muska Morstan, ele nasceu em 1925 em Israel, na época era Palestina, e os pais deles eram imigrantes russos, que na época ainda era a União Soviética. E ele sempre foi uma criança, né, um adolescente muito ativo, era jogador de futebol, foi campeão de declato, era cavaleiro, ginasta, enfim, várias coisas. E além disso, ele conseguiu vários méritos, se formando na primeira turma de graduação em Israel. Depois se mudou para os Estados Unidos, ele passou a ensinar física, geometria, matemática, hebraico e até educação física. Então ele teve o bacharelado, o mestrado e até o doutorado nos Estados Unidos. E ele presidiu também o departamento de educação física em uma universidade também dos Estados Unidos. E ainda teve um programa que se chamava Shape Up em Nova York durante 7 anos. E a outra autora é a Sarah Ashworth, que ela era filha a filha mais nova de 3 irmãos, né, 4 com ela. E o pai dela era engenheiro, mecânico, e a mãe dela era professora. E ela sempre foi criada para ser como mais na época, né, que as mulheres eram criadas mais voltadas para serem donas de casa, não tão voltadas assim para trabalhar fora, mas que mesmo assim ela sempre participou de diversos esportes. Ela participava, fazia esgrima, ginástica, atletismo, sapateado, balé, enfim, ela fazia até mesmo coisas que não eram consideradas esporte de meninas na época, né? E depois disso, né, num momento ela teve um encontro com uma professora no primário, que ela era muito abusiva e desagradável. E por causa dessa professora, ela decidiu que ela queria ser professora para não ser igual a ela e para que ninguém mais passasse por o que ela estava passando, por o que ela passou nesse ambiente desagradável com essa professora. Então ela também se formou na Universidade de Mississippi, conseguiu seu mestrado na Filadélfia. Aí a Sarah conheceu o Muska em 69, em uma convenção de educação física, e ela gostou muito, né, do que ele estava propondo e começou a implementar também o espectro nas aulas dela. E aí, depois de um tempo, eles se tornaram também amigos, né, colegas, e começaram a trabalhar juntos, né? A Sarah ajudou ele a melhorar ainda mais a teoria do espectro. E mesmo depois que o Muska morreu, ela continuou desenvolvendo essa teoria e dando continuidade a uma coisa que primeiramente o Muska tinha começado e que juntamente com ela continuou. E, por fim, ela continuou sozinha, mas que é algo que, graças a eles dois, nós podemos desfrutar muito de hoje. Então, foi assim como surgiu o espectro, né? O surgimento do espectro dos estilos de ensino e a teoria unificada do ensino
surgiu quando o Musca se deparou na universidade que ele estava com divergências de métodos. Um grupo objetivava o melhor desempenho em sala de aula, compreendendo o desempenho como a aprendizagem de conceitos estabelecidos, que ficou conhecido como Teaching Effectiveness, e o outro grupo objetivava o ensino que privilegiava os modelos de análise cognitiva, de pensamento crítico, de criatividade, resolução de problemas e propósitos correlatos, que é o Thewing-Swillos. Ou seja, aqui vemos claramente o versus de uma teoria mais conservadora, uma teoria mais tecnicista, versus uma teoria mais crítica, mais superadora. Então, a ideia do Musca era que pudesse ver o espectro como um mapa, que dentro desse mapa haveria uma variedade de estilos de ensino e dentro desses estilos de ensino haveriam elementos que o caracterizavam. E assim ele poderia acabar com esse versus, mas criar uma integração entre esses métodos, buscando todos os prós de um método para o outro e juntar, para que não houvesse mais essas ocorrências. Então, a proposição de Moulton e Ashworth sustenta-se nos pressupostos em que cada estilo de ensino tem uma importância particular em função dos objetivos de ensino-aprendizagem almejados. Significa dizer que os diferentes objetivos demandam a opção por diferentes estilos de ensino. E aprofundamento da teoria unificada de ensino, Sara e Musca desenvolveram um modelo teórico chamado espectro dos estilos de ensino. Eles dividiram em dois eixos, que seria o primeiro eixo a estrutura lógica, que seria a proposição fundamental e mais 6 premissas complementares, e o segundo eixo seria a descrição dos estilos de ensino propriamente dito. A proposição fundamental seria que o cotidiano do ensino é comandado por um processo de unificação da tomada de decisão, seja ela somente decidida pelo professor ou em esforço do professor em conjunto com os estudantes. E ele tem que ser algo uniforme. O processo de ensino trata do qual será o tema, o conteúdo, o espaço, o tema, os recursos utilizados, como será feita a interação entre o aluno e o professor, etc. Ele é basicamente um contrato pedagógico que diz como será feito a elaboração a fim da participação efetiva de todos. Já a primeira premissa, ela é um axioma decorrente da proposição fundamental, e ela sustenta que todo ato deliberado de ensino é resultante de um conjunto prévio de decisões, seja ela feita somente pelo professor, ou somente pelos estudantes, ou pelos estudantes e o professor em conjunto. A segunda premissa, ela compreende 3 conjuntos de decisões que devem ser tomadas durante o ensino-aprendizagem, que no caso seria, primeiramente, pré-impacto, que diz respeito à fase de planejamento do ensino, que acontece antes da realização da aula, o impacto, que é durante a realização da aula, que fala sobre o desenvolvimento da aula, e o pós-impacto, que seria após a realização da aula, e diz respeito à avaliação do desempenho e se houve congruência entre a intenção, que está no pré-impacto, e a ação pedagógica que foi feita no impacto. A terceira premissa é relacionado a quem seriam os sujeitos que integram o processo de ensino-aprendizagem. A quarta premissa diz respeito aos 11 estilos de ensino que existem, que são A. Comando, B. Prático, C. Recíproco, D. Autoavaliação, E. Inclusão, F. Descoberta orientada, G. Descoberta convergente, H. Produção divergente, I. Programação elaborada pelo aluno. A quinta premissa divide os 11 estilos de ensino em 2 grupos, que no caso seriam os que estimulam a reprodução de conhecimento e habilidades, que é o A até o E,
e os que estimulam a produção de conhecimentos e habilidades, que seria de F até o K. A sexta premissa, ela ressalta quais são os efeitos consequentes de cada estilo de ensino no desenvolvimento pessoal de cada estudante. Cada estilo de ensino, ele tende a estimular mais ou menos esses canais de desenvolvimento humano, que no caso seriam o físico, o social, o emocional, o cognitivo e o moral. E aqui é uma imagem que mostra a estrutura dos espectros dos estilos de ensino. O segundo eixo seria o axioma de que o ensino é uma cadeia de decisões e regula todos os estilos de ensino do espectro dos estilos de ensino. E ele tem implícito que um conjunto de decisões deve ser tomada antes de cada acontecimento de ensino-aprendizagem, e os sujeitos que são levados a definir o contrato pedagógico nas fases de planejamento. Os processos cognitivos, eles são estimulados e eles que determinam a seleção dos estilos de ensino no sentido ou de reprodução ou produção de conhecimentos e habilidades. No caso da reprodução, a memória é a reprodução da tarefa, que seria o principal processo cognitivo. Já na produção, a investigação e a criatividade, que vai exigir o acionamento do processo cognitivo. Especificamente, dos estilos de ensino que vão do A até o E, eles pressupõem, em maior ou em menor grau, um processo de aprendizagem baseado na transmissão, na fixação e na reprodução dos conhecimentos e habilidades planejadas. A partir da edição de 1981, Musca concluiu que nenhum estilo de ensino deve ser considerado, por si só, melhor que outro estilo de ensino. A seleção de um estilo de ensino ele deve ser definido pelas características e demandas didáticas. E uma aula pode ser concebida e planejada e desenvolvida a partir de duas características principais, que seriam ser consecutiva ou concorrente. Ambas estão relacionadas com a intenção pedagógica pré-fixada pelo professor. Oi, boa tarde pessoal, me chamo Vitor Cardoso e vou descrever um pouco sobre alguns estilos de ensino utilizados pelos professores de educação física durante as aulas, começando com o estilo de ensino comando. É um sistema do tipo estímulo-resposta, tem como características ações e respostas dos alunos através de estímulos específicos e determinado pelo professor. A relação estímulo-resposta é apresentada antes da execução da atividade, resposta imediata ao estímulo, desenvolvimento e avaliação da aula são da competência exclusiva do professor. Tem como objetivos modelo de execução de desempenho imediato, fazer uso eficiente do tempo, apresentar resultados imediatos, compreender um maior número de conteúdos e dominar habilidades específicas a cada conteúdo de ensino, obedecer ao proposto pelo professor, controlar o grupo ou o indivíduo. Cabe ao professor tomar todas as decisões sobre o planejamento de ensino, que é o chamado pré-impacto, que é antes da realização da atividade, como exemplos, objetivos a ser alcançados, conteúdos de ensino, as atividades de ensino, etc. E a avaliação do ensino-aprendizagem, que é o pós-impacto, que é chamado após a realização da atividade, como exemplo, avaliação e feedback. E decidir igualmente sobre os comportamentos, que é as respostas exigidas dos estudantes durante o desenvolvimento da aula, que é o chamado impacto. Como exemplo, quanto à aparência, vestimenta, ordem, sequência das atividades, momento de início, intervalos, cadência e ritmo de execução e momento de parar cada atividade. Como exemplos de aulas, segundo o texto, coreografias de dança e ginástica. Para ficar um pouco mais claro, por exemplo, em uma coreografia de dança, a atividade é realizada através das decisões exclusivas e elaboradas pelo professor, uma reprodução dos movimentos de uma determinada coreografia demonstrada antes da atividade, que é o pré-estímulo. No estilo de ensino prático, ele tem como características as decisões concernentes ao pré-impacto e pós-impacto, ou seja, em relação a antes da atividade e após a realização da atividade, continua sendo atribuições exclusivas do professor. Já nas atividades práticas, durante o desenvolvimento das aulas, que é o impacto, há uma transferência
das decisões do professor para os estudantes. Como exemplo, decisões quanto à postura, a localização, a sequência das várias etapas da atividade, ao tempo gasto, a cadência e o ritmo de execução da tarefa, as vestimentas e a aparência. Objetivos em destaque: que os estudantes reproduzam as atividades após ter vivenciado sua prática. Oportunidade dos estudantes desempenharem individualmente suas atividades práticas. Início do processo na direção da autonomia dos estudantes. Os estudantes vão tornando-se gradualmente independentes do professor e, consequentemente, vão assumindo a responsabilidade por determinadas decisões durante o desenvolvimento das aulas. Exemplos de aulas também eu trago os mesmos exemplos citados no estilo de ensino comando, como coreografias de dança e ginástica. Para ficar mais claro, colocando um exemplo, em uma coreografia de dança, a atividade é realizada através das decisões dos próprios alunos, começando o processo de autonomia e liberdade para a elaboração das atividades durante as aulas, que é o impacto, criando seus próprios movimentos, cadência e ritmo de execução na realização da coreografia. No estilo de ensino recíproco, tem como características o tipo de estilo de ensino realizado com o professor e 2 estudantes. Um aluno é denominado aluno executante e o outro é denominado aluno observador. Também tem como reciprocidade implícita na interação social, expressa por meio da composição de duplas de estudantes, bem como a intenção de introduzi-los em experiências de avaliação. Os estudantes são levados a vivenciar as 2 funções, tanto de aluno executante quanto de aluno observador, oportunizando aos estudantes a vivência e a aprendizagem de ambas as funções. Também tem como característica desenvolver nos estudantes as capacidades iniciais de avaliação, bem como aproximar os estudantes uns dos outros. Como objetivos, tem que compreender as especificidades dos conteúdos, habilidades propostas, os passos que devem ser dados para sua correta execução, corrigir imediatamente os erros cometidos, aprendam a dar e receber feedback durante e após cada atividade realizada, respeitar e tolerar divergências, desenvolver a socialização. E cabe ao professor as decisões relacionadas ao planejamento do ensino-aprendizagem, que é o pré-impacto, antes da realização da atividade. Como exemplo, definir os objetivos, os conteúdos e procedimentos de ensino, organização dos estudantes em sala de aula, seleção das atividades, criação da ficha controle. Durante o desenvolvimento da aula, que é o impacto, implementar as decisões planejadas, distribuir as fichas controle entre as duplas de estudantes, observar o desempenho dos estudantes e emitir feedback ajustando decisões que os estudantes não foram suficientemente hábeis em solucionar. Na fase de avaliação do ensino-aprendizagem, que é o pós-impacto, avaliar o desempenho dos estudantes e auxiliá-los em relação ao cumprimento de ambas as funções de executante e de observador. Também exemplo de aulas, também posso trazer a coreografia de dança e ginástica. Dando exemplo para ficar mais claro, em uma coreografia de dança, a atividade é realizada através da execução do movimento pelo aluno executante, enquanto o outro aluno observa a execução dos movimentos do aluno executante com o objetivo de analisar e corrigir seus movimentos. É um feedback do aluno observador ao aluno executante. No estilo de ensino autoavaliação, tem como característica disponibilidade do aluno dispor de feedback imediato e preciso em relação ao seu próprio desempenho. O estudante deve guiar-se por uma ficha de controle, além de autoavaliar-se, ou seja, avaliar seu próprio desempenho. Possível ter constantes interrupções das atividades para autoavaliar-se. O professor tem que acreditar na honestidade dos estudantes em se autoavaliarem e que eles são suficientemente hábeis para fazê-los. Aos estudantes são atribuídas a tomada de algumas decisões durante a aula e em relação à avaliação de seus próprios desempenhos, em coerência com o padrão de desempenho identificado na ficha controle. Objetivos: tem valorizar o comportamento independente do estudante e estimulá-lo a aprender habilidades que o ajudem a monitorar e corrigir seu próprio desempenho. Aprender a corrigir seus próprios erros no desempenho da atividade, conseguir aumentar o nível de independência em relação às decisões e interferências do professor e dos companheiros, começando a contar com o próprio feedback acerca do seu desempenho. Usar corretamente a ficha controle na avaliação de seu próprio desempenho. Reconhecer, aceitar e agir no sentido de superar suas limitações. Modificar suas decisões de acordo com o que tiver sido aprendido no desenvolvimento da aula, que é o impacto,
e na avaliação do ensino-aprendizagem, que é o pós-impacto. Exemplos de aulas também: coreografias de dança e ginástica podem ser exemplos, e para ficar mais claro, em uma coreografia de dança, a atividade é realizada através da execução do movimento pelo aluno e ao mesmo tempo que o mesmo analisa e corrige seus próprios movimentos durante a realização da coreografia, podendo parar para correção sempre que necessário, tipo uma espécie de auto-feedback. Vamos conversar agora sobre o estilo de ensino e inclusão. O estilo de ensino e inclusão, ele propõe múltiplos níveis de dificuldade para a mesma tarefa ou atividade proposta pelo professor. O estudante, ele escolhe qual nível de dificuldade ele vai começar a tarefa, de acordo com suas potencialidades. Esses níveis estão numa sequência de dificuldades. Então, o aluno, o estudante, escolhe se ele vai começar do nível mais baixo, do médio ou do nível de dificuldade mais alto. Então, após terminar essa tarefa, ele vai perceber se ele repete a atividade com o mesmo nível de dificuldade, se ele vai elevar o nível de dificuldade ou se ele vai baixar o nível de dificuldade da atividade que ele fez, certo? Então, o estudante tem autonomia de escolher qual nível de dificuldade que ele vai realizar essa tarefa, de acordo com suas potencialidades, e vai se autoavaliar ao final desse processo. Cabe ao professor discutir qual vai ser a atividade proposta, conversar com os alunos como vai acontecer essa atividade e avaliar o desempenho e discutir acerca da autoavaliação de cada aluno. O estilo de ensino descoberta orientada e o estilo de ensino descoberta convergente coloca os alunos diante de operações cognitivas mais complexas. Então, o professor coloca diante dos alunos uma pergunta e, diante dessa pergunta, os alunos têm que descobrir qual é a resposta correta para ela. E só existe uma resposta correta para essa pergunta. Então, os tópicos devem ter significados e apresentar grau de dificuldade compatível com as possibilidades dos estudantes e baseadas em informações e experiências prévias conhecidas pelos alunos. Então, tem que ser uma pergunta que realmente os alunos já saibam como responder, já tenham uma informação prévia sobre aquela pergunta. Então, o professor explica a atividade, explica a pergunta e os alunos descobrem a resposta. Então, o professor, após todos os alunos responderem a sua pergunta, dá um feedback em relação ao esforço e em relação à resposta. Se a resposta estava correta, estava meio correta, propondo a seguir uma segunda questão. Então, o professor dá o feedback e, após isso, uma segunda questão é lançada para que os alunos também vão atrás da resposta correta. A diferença entre o estilo de ensino de descoberta orientada e o estilo de ensino de descoberta convergente é que o orientada, o professor seleciona a sequência de decisões que os alunos têm que tomar para descobrir a resposta correta para a pergunta elaborada, para a pergunta feita. Enquanto no estilo de ensino de descoberta convergente, essas decisões são transferidas para o estudante. Então, as ações que eles vão executar para descobrir a resposta para essa questão é simplesmente de autonomia deles. Agora vamos falar do estilo de ensino divergente. O estilo de ensino divergente, ele é ao contrário do estilo de ensino descoberta convergente, que foi o falado anteriormente. Então, no estilo de ensino divergente, o professor vai propor uma pergunta, como no estilo de ensino explicado anteriormente, porém, várias respostas podem ser a resposta dessa pergunta. Então, várias soluções e várias respostas podem ser encontradas para essa mesma pergunta ou problema proposto pelo professor. Então, cabe ao professor tomar todas as decisões sobre o planejamento do ensino, sobre as perguntas que vão ser feitas e cabe aos estudantes ultrapassar o limiar das descobertas para produzir as respostas e soluções diferentes para essa pergunta. Então,
Do mesmo jeito dos anteriores, os estudantes também vão fazer uma autoavaliação de como se saíram na atividade e o professor também vai dar um feedback e explicar sobre todas as respostas que foram dadas pelos alunos. Boa tarde, meu nome é Inara. Eu vou falar um pouquinho sobre o estilo de programação elaborada pelo estudante. Bom, esse estilo ele possibilita um maior grau de independência do aluno no processo de tomada de decisão durante o desenvolvimento da aula, né? O aluno ele tem uma liberdade maior durante o impacto, né, que é a aula em si. Esse estilo ele leva o estudante a uma atitude de exigência em relação à disciplina e à perseverança, incentiva os estudantes a agir criativamente e pensar divergente, de modo que se assemelha ao estilo de ensino de produção divergente, que é um modelo que conduz cada um dos estudantes a descobrir e a criar uma série de sequências de respostas ou soluções. E a diferença entre os demais estilos de ensino precedentes é porque envolve os estudantes no maior conjunto de decisões durante o impacto, né? A aula propriamente dita. Cabe aos estudantes a responsabilidade de decidir sobre o tópico do tema da aula que foi proposto pelo professor, né? E assim, o que espera-se no final desse processo? Espera-se que os estudantes tenham aprendido por si próprios a descobrir, a criar, organizar as ideias e estabelecer padrões de desempenho, avaliando seu próprio desempenho e responsabilizando-se pela completa solução dos problemas definidos. E os objetivos comportamentais que espera-se desses alunos é que esses estudantes desenvolvam a capacidade de trabalhar com independência e, ao mesmo tempo, compreender as diferenças individuais referente ao pensamento e ao desempenho dos seus colegas. Em relação ao professor, nesse estilo de ensino, a exemplo dos antecedentes, todas as decisões inerentes ao planejamento de ensino, o pré-impacto, continuam sendo tomadas pelo professor, né? É a ele que compete a decisão sobre o que vai ser aplicado, bem como sobre a temática a ser estudada. Cabendo a ele também ouvir as apresentações e as avaliações dos seus alunos, verificar congruência entre avaliações dos estudantes, levar os alunos à autoavaliação de suas respostas e soluções. Ou seja, durante o impacto, né, a aula, o professor vai estar apenas analisando, avaliando a autonomia desses alunos. Já na fase de avaliação do ensino-aprendizagem, o pós-impacto, também são transferidas novas decisões para esses estudantes, como avaliar e verificar as adequações das respostas ou soluções por meio de critérios estabelecidos por eles mesmos. Se necessário, fazer uma reformulação dos critérios de avaliação e conseguir comunicar seu progresso no desempenho de suas funções e atividades. Ou seja, conseguir fazer uma autoavaliação, avaliação do seu progresso e do colega de forma concisa e perspicaz. Agora, falando sobre o estilo de ensino iniciado pelos estudantes, o principal objetivo desse estilo é proporcionar aos estudantes a oportunidade de descobrir, de criar e desenvolver ideias acerca do tema escolhido para o desenvolvimento da aula. A característica essencial desse estilo é justamente a transferência das decisões do professor para os estudantes durante a fase de planejamento, ou seja, o pré-impacto. Dentre todos os estilos apresentados anteriormente, esse é o primeiro a ser iniciado pelos estudantes individualmente, cada um com seu próprio programa. Além disso, fica a critério do aluno procurar ajuda do professor somente quando for necessário. O professor serve apenas para um apoio. Assim, cabendo ao estudante aprender a iniciar suas experiências de aprendizagem, realizá-las e avaliar os resultados alcançados. Nessa perspectiva, todas as decisões passam a ser responsabilidade dos estudantes. O professor, por sua vez, toma ciência das decisões tomadas
e apenas respeita os argumentos válidos, né? Ele analisa, ajuda os alunos a se autoanalisarem criticamente, né? Sempre com um bom senso. E por último, a gente fala sobre o estilo de ensino, o autoensino. Nesse estilo, todas as decisões durante os 3 momentos da aula, né? O pré-impacto, o impacto e o pós-impacto, são tomadas pelos estudantes. Os autores alertam que dificilmente esse estilo de ensino vai ser aplicado no contexto da educação escolar, porque o estudante ele assume a função de professor e de estudante simultaneamente, ou seja, ele ensina e aprende por si próprio. O autodidatismo e a formação autônoma são exemplos de estratégias no autoensino. E geralmente essas pessoas são pessoas com excepcional bagagem de conhecimento, experiências e capacidade de decisão, né? Sendo capazes de aprender novos conhecimentos e habilidades por conta própria. E a principal diferença entre o estilo de ensino autoensino e o estilo de ensino iniciado pelo estudante é que no autoensino você é aluno e professor ao mesmo tempo, né? E no ensino iniciado pelo estudante, apesar do aluno praticamente realizar todo o contexto da aula, né? O impacto, o pré-impacto e o pós-impacto, ainda existe um professor ali para auxiliá-lo se aparecer alguma dúvida, né? Sempre vai ter o professor assumindo esse papel. Para finalizar, o professor de educação física tem essa responsabilidade de decidir pelos caminhos que assegurem o processo de transmissão, assimilação e reflexão dos conhecimentos, das habilidades e valores sociais, morais e éticos. E em termos específicos, os métodos de ensino devem ser abertos a experiências de apropriação crítica dos conteúdos culturais da educação física, bem como as experiências de ações criativas e construtivas, no sentido de possibilitar a esses estudantes a vivência sistematizada dos conhecimentos, habilidades da cultura do movimento humano tematizada. E nessa perspectiva, os estilos de ensino podem ser aplicados no sentido de interagir. Deve ser identificado como um instrumento pedagógico cujo o propósito é constituir-se através da sistematização do ensino-aprendizagem, em que pese a relação professor-estudante, conhecimento-realidade. Por essa razão, os estilos de ensino são distribuídos num espectro cuja estrutura não identifica a qualidade de um em detrimento de outro, bem como não inviabiliza adaptações, associações e interações entre eles. Diferentemente, expõe características teóricas que dão fundamento ao estilo, favorece informações ao sujeito, esclarecendo seus papéis quando tomam decisões no ensino-aprendizagem.